Capítulo 192. Início da competição de facções. Por que é que? Franziu a testa Long Shen. Essas missões só podem ser dadas quando a primeira competição de facções terminar. Só permitimos que você veja as missões e recompensas para lembrá-los. Dentro do mosteiro, a competição é extremamente intensa. Se você deseja obter mais recursos do que outros, precisará colocar 100% de seu esforço. A competição de facções é uma luta pelas prioridades da missão. Você só receberá missões de acordo com o seu ranking. Se sua facção vier primeiro, os pontos das missões que você receberá serão centenas de milhares. Se eu fosse fazer uma analogia, essas missões são como sopa de macarrão com carne. O primeiro lugar virá e levará todos os grandes pedaços de carne. Só assim pode vir o segundo colocado e levar as peças menores. Quanto ao terceiro lugar, eles provavelmente só vão acabar com algumas sobras de carne moída e macarrão. O restante também é distribuído de acordo com o ranking. Quanto ao último lugar, não haverá nem sopa para eles beberem. Eles só conseguirão lamber a tigela. Aquela mulher explicou tudo de uma vez para Long Shen. Eles eram todos discípulos da geração anterior e haviam experimentado pessoalmente aquela competição cruel. Então eles também simpatizavam profundamente com esses novos discípulos que acabavam de chegar. Portanto, a largada é extremamente importante. Durante a primeira competição de facção, você deve obter uma boa classificação. É o mais importante. Embora a competição de facções ocorra uma vez por mês, se você não conseguir uma boa vaga no primeiro mês, a distância entre você e o primeiro lugar só aumentará. Essa distância só vai aumentar a cada mês e é extremamente difícil alcançá-la, alertou. Long Shen assentiu com gratidão. Depois de agradecer a ela, ele começou a caminhar de volta para a facção. As palavras daquela irmã aprendiz sênior estavam absolutamente corretas. A primeira competição de facções foi extremamente importante. Todos começaram na mesma linha de partida, mas se permitissem que outros assumissem a liderança, seria extremamente difícil alcançá-los. Esse primeiro passo permitiria que eles recebessem mais pontos e comprassem mais recursos, aumentando todo o nível de poder da facção. Então, na próxima competição, a distância só teria aumentado. Se você fosse mais uma vez superado, era praticamente certo que nunca conseguiria alcançá-lo. Era lamentável que ele ainda não soubesse que tipo de forma a competição de facções tomaria. Caso contrário, se ele pudesse apresentar algum tipo de boa estratégia, eles também teriam uma vantagem. Long Shen estava andando com a cabeça baixa quando uma figura de repente se aproximou. Ele instintivamente se esquivou para o lado. Mas aquela figura ainda colidiu com Long Shen. A força dessa pessoa era tão grande que, sendo pego de surpresa, Long Shen foi lançado voando. Ele só conseguiu se estabilizar a dezenas de metros de distância. Sua fúria acendeu, pois ele sabia claramente que aquela pessoa havia feito isso de propósito. Olhando para frente, ele viu um homem alto e grande que estava completamente careca olhando para ele friamente. Essa pessoa era uma cabeça mais alta que Long Shen. Seus braços enormes estavam nus com muitas veias rastejando sobre eles, emitindo uma força explosiva como um vulcão que continha poder infinito.
Seus braços também estavam cobertos de tatuagens extremamente grosseiras. Parado ali, ele era como uma torre de ferro inabalável. Atrás daquele homem careca estavam outros 3. Um deles tinha uma aura poderosa e olhava com indiferença para Long Shen. Quanto aos outros 2, Long Shen os reconheceu. Eles eram surpreendentemente Lei Qiansang e Tiek Zayen. Os 2 estavam sorrindo com o infortúnio de Long Shen. Este é o monstro entre os monstros que você me falou, o careca perguntou a Lei Qiansang. Sim, mas não o subestime. Embora ele esteja apenas no reino da condensação de sangue tardio, ele não seria inferior a um discípulo externo que está no reino da transformação do tendão. Ele pode até ser um pouco mais forte. Aquele careca balançou a cabeça. Tendo acabado de avançar para o reino tardio da condensação de sangue, seu corpo físico não é ruim. No entanto, sua base de cultivo é muito lixo, nem vale a pena olhar. Vamos! Aquele homem careca caminhou diretamente na frente de Long Shen como se não o visse. Ou Long Shen sairia do caminho ou haveria uma briga. Apesar de estar abalado com o poder deste homem careca, aquela arrogância do fundo de sua alma não o deixaria recuar. Embora ele soubesse claramente que essa pessoa tinha que ser ainda mais forte que Lei Qiansang, ele era incapaz de aceitar tal humilhação. Olhando indiferentemente para este homem careca, ele lentamente levantou a mão. A chama da pílula em seu corpo começou a circular, preparando-se para sair a qualquer momento. Vendo Long Shen realmente se recusar a se afastar e assumir uma postura de luta, aquele homem careca zombou, na verdade atacando diretamente, sua aura explodindo. Quem se atreve a ser tão insolente em uma região proibida de lutar? De repente, ouviu-se um grito que fez o careca dar um passo. Ele se virou para ver que um homem vestido de branco estava olhando indiferentemente para eles. As vestes daquele homem eram as de um aplicador da lei, e sua aura poderosa era uma que ele não ousava menosprezar. Long Shen ficou surpreso, pois essa pessoa era na verdade alguém que ele reconheceu, o irmão aprendiz Sênior Won. Vendo o irmão aprendiz Sênior Won, aquele homem careca apenas zombou levemente. Embora ele menosprezasse essas pessoas que estavam na base de sua geração, ele não retrucou. Ele disse a Long Shen, pirralho, da próxima vez que você bloquear meu caminho, vou esmagá-lo até virar polpa. O careca contornou Long Shen, seguido pelos outros 3. Pelo caminho que seguiram, parecia que estavam indo ao pavilhão Xuantian para comprar coisas. Assim que essas pessoas partiram, o irmão aprendiz Sênior Won sorriu levemente para Long Shen. Vamos caminhar um pouco. Tenho algumas coisas que quero dizer a você. Long Shen ficou surpreso, não esperando que o sério irmão aprendiz Sênior Won cuidasse dele assim. Ele não apenas afugentara o careca, mas também ficaria com ele por um tempo. Muito obrigado, irmão aprendiz Sênior Won. Long Shen fechou os punhos, grato a ele. Sua intuição lhe dizia que o careca era extremamente aterrorizante, ainda mais poderoso que Lei Qiansang e Tiek Zayen. Ele, que nem estava no reino da transformação do tendão, não era páreo para ele. Isso o enfureceu. Se ele também avançou para o reino da transformação do tendão, como ele poderia ser tão inferior a eles? Olhando para você, eu me lembro de mim mesmo 3 anos atrás. Eu estava cheio de confiança naquela época. Mas às vezes as pessoas devem saber como ceder.
Isso não é fraqueza, mas simplesmente estratégia. Não tente ser corajoso quando estiver fraco, ou quem vai se machucar é você mesmo. O irmão aprendiz Sênior Orn conversava enquanto caminhavam. Long Shen sorriu amargamente. Eu também entendo o lembrete do irmão aprendiz Sênior Orn. Mas, infelizmente, não consigo me controlar. Prefiro morrer a aceitar a humilhação. Long Shen sabia que era a influência de suas memórias do soberano da pílula. Ele simplesmente se recusou a aceitar qualquer humilhação. Pedir-lhe que aceitasse a humilhação era um castigo ainda pior do que ser morto. Se fosse o passado Long Shen, ele definitivamente teria evitado esse tipo de situação da melhor maneira possível. Enfrentar à força alguém com quem ele não era páreo não era bravura, mas estupidez. Isso era pedir a morte. Mas embora ele entendesse isso, ele era incapaz de controlar completamente a arrogância que vinha do fundo de sua alma. Essa arrogância não o deixava ceder a ninguém. O irmão aprendiz Sênior Ona sentiu, isso tem a ver com a força de vontade de uma pessoa. Não posso dizer se isso é bom ou ruim. Mas deixe-me dar-lhe um lembrete. Sua base de cultivo atual é a mais baixa em todo o mosteiro. Seu reino é muito baixo. Essa pessoa agora é Guiyang. Ele tem uma força inata e poderosa. Seu corpo físico é inconcebivelmente forte e, com sua poderosa força de combate, ele nunca encontrou um igual no mesmo reino. Mais importante, ele reviveu sua marca ancestral antes de entrar no mosteiro. O poder de sua herança de linhagem já se tornou parte de seu poder. A força dele já está além da sua imaginação. Long Shen ficou chocado por ter despertado sua marca ancestral antes de ingressar no mosteiro. Uma pessoa tão poderosa definitivamente se juntou ao mosteiro para o sangue da essência das 10.000 bestas. Agora que seu corpo físico atingiu um nível ainda mais alto de perfeição, ele não seria ainda mais forte que Tangvanher. Sua geração de discípulos é a geração mais forte da história do mosteiro. Poucas gerações têm um gênio capaz de despertar sua marca ancestral. Mas desta vez foram 4. Além de Tangvanher e Ezequiel que você conhece, também há o Guiyang que você acabou de encontrar. Há também outra pessoa chamada Guan Venan. Sua força é aterrorizante e ele é extremamente arrogante e insensível. Você devia ser mais cuidadoso. Digo isso para lembrá-lo de que, quando 100 flores desabrocham de uma vez, não há quem não queira ser o líder. Mas você também sabe que há apenas uma pista. A competição será extremamente intensa e o sucesso na primeira competição de facções é crucial. Muito obrigado, irmão aprendiz Sênior Orn, por seu aviso. O discípulo júnior se lembrará disso. As palavras do irmão aprendiz Sênior Orn foram exatamente as mesmas daquela irmã aprendiz sênior do edifício Mission de Strabilshon. Eu olho favoravelmente para você. Boa sorte. O irmão aprendiz Sênior Orn deu um tapinha no ombro de Long Shen e depois saiu. Long Shen voltou sozinho para a caverna imortal. Tangvanher e Tio ainda estavam em seus estados meditativos. Aquilo foi um bom sinal. 3 dias depois, foi Tangvanher quem foi o primeiro a acordar. Após o despertar, sua aura tornou-se completamente estável. Não vazou mais como antes. Ela começou a controlar sua própria aura explosiva. Em outras palavras,
seu reino já havia se estabilizado completamente. Long Shen contou a ela sobre o que havia acontecido no prédio da Mission Distribution, bem como sobre o assunto de Guiyang, dando-lhe um susto. Ela não esperava que houvesse outros dois que também despertaram suas marcas ancestrais. E um deles até o despertou antes dela e de Ezequiel. Vanner, eu ainda tenho uma grande quantidade de Jade Butterfly Queen Bee Crystal. Você deve distribuí-lo a todos para que todos possam se cultivar mais rápido. Além disso, envie também alguns para Ezequiel. Já que estamos em uma aliança, seremos todos uma família. A força deles também é a nossa força. Estou pensando em comprar mais alguns ingredientes medicinais e refinar algumas pílulas de firmeza de tendão para o lado dela também. Se eu soubesse antes, não os teria deixado ir e comprar aquelas pílulas medicinais de lixo. Long Shen não pôde deixar de se sentir um pouco arrependido por ter se esquecido de uma coisa tão importante. Quando Long Shen pensou nisso, eles já os haviam comprado. Às vezes, ele realmente sentia que sua cabeça não era inteligente o suficiente. Naquele mesmo dia, Tang Vanner comprou mais ingredientes medicinais e Long Shen os refinou em pílulas. Suas pílulas eram todas de alto grau e, portanto, podiam permitir que estabilizassem seus reinos ainda mais rápido. Para a primeira competição de facções, gastar alguns pontos extras para economizar mais tempo definitivamente valeu a pena. Uma vez que todo o seu povo estabilizou suas bases de cultivo, Long Shen fez as pessoas lutarem umas com as outras. Somente em combate real as pessoas poderiam se acostumar com sua força mais rapidamente. O lado deles tinha pelo menos 10 dias a mais do que as outras pessoas, dando-lhes tempo suficiente para se adaptar às suas bases de cultivo. Eles seriam capazes de lutar com muito mais força do que outros. Sob treinamento praticamente diurno e noturno, o tempo voou rapidamente. Um mês se passou silenciosamente antes que eles percebessem. Dong! Um sino alto tocou, alcançando todos os cantos do mosteiro Xuantian. Long Shen lentamente abriu os olhos de seu descanso. A competição de facções começou. Capítulo 193. Implantação de batalha. Seguindo aquele som de sino prolongado que alcançou todos os cantos do mosteiro, uma certa pessoa abriu lentamente os olhos. Essa pessoa era o ancião Sun que havia sido punido pelo ancião Tu Fé. Long Shen, devo ter suas habilidades de batalha. O ancião Sun estava completamente confiante e a ganância surgiu em seus olhos. Assim que viu Long Shen invocar aquele anel de luz, ele começou a pensar sobre isso. Então ele viu Long Shen usar Split the Heavens, firmando seu desejo de obter suas técnicas. Ele havia investigado secretamente Long Shen e sabia que ele não tinha nenhum histórico. Foi por isso que ele estava confiante em roubá-los. Naquela época, quando ele havia suprimido Long Shen, era para forçá-lo a se render e então pensar em uma maneira de roubar suas técnicas. Infelizmente, esse plano foi arruinado por Tu Fé. Ele não obteve as técnicas e, em vez disso, foi punido. Isso deu a ele um estômago cheio de fogo que ele naturalmente não ousou liberar em Tu Fé. Então todo aquele ódio foi colocado em Long Shen. Levantando-se lentamente, ele entrou em sua caverna imortal, bufando friamente. Eu realmente quero ver quanto tempo você pode resistir. A praça Xuantian estava cheia de gente.
Olhando para o número de pessoas, Long Shen ficou surpreso com o quão poderoso era o mosteiro Xuantian. Havia um total de 17 facções, o que significa que havia 17 discípulos principais. Das 1.700 pessoas, havia 1.699 especialistas em transformação de tendão. Long Shen viu muitas pessoas olhando para ele com os mesmos olhos cheios de desprezo. Ele sorriu amargamente por dentro. Isso conta como discriminação. Quando Tangvanher olhou em volta, ela sorriu e relaxou um pouco. A maioria dessas pessoas ainda não havia estabilizado completamente seus reinos. Mas quanto a ela e ao povo de Ezequiel, todas as horas de seus discípulos eram completamente estáveis, e incomparavelmente também. Isso deu a eles uma grande vantagem. Seus discípulos seriam capazes de exercer pelo menos 90% das habilidades de um especialista em transformação de tendão, enquanto seus oponentes teriam sorte de poder usar até 70% de seu poder. O calor a encheu quando ela olhou para Long Shen. Parecia que esse sujeito era capaz de realizar qualquer coisa com facilidade. Contanto que ela pudesse lidar com os outros especialistas de ponta, suas facções seriam definitivamente as mais fortes entre todas as facções. Embora ela não tivesse muitos discípulos internos em sua facção, esta batalha não seria travada sozinha, mas com todos. E assim a vantagem deles era muito clara. Você é Tangvanher. De repente, Guiyang caminhou até Tangvanher. Olhando-a de cima a baixo, um pouco de elogio encheu seus olhos. Tangvanher já tinha ouvido de Long Shen que Guiyang era terrivelmente poderoso. Mas devido ao quão próximo ele era de Lei Qiansang e Tiexayen, ela sabia que ele não era amigo. Sem esperar que Tangvanher dissesse qualquer coisa, Guiyang sorriu. Você é muito bonita. Se você der as mãos a mim, eu definitivamente cuidarei muito de você. Obrigado, mas não há necessidade disso, respondeu Tangvanher levemente. Como se esperasse sua resposta há muito tempo, Guiyang também não ficou com raiva. Olhando para Long Shen, que estava ao lado dela, ele disse: um sujeito inútil não serve para você. Você vai entender isso em breve. A expressão de Tangvanher mudou. Ele realmente ousou insultar Long Shen na frente de tantas pessoas. Ela estava prestes a responder quando Long Shen a parou. Ele caminhou alguns passos até Guiyang, que parecia uma torre. Olhando para sua careca que refletia a luz, ele balançou a cabeça. Sempre ouvi dizer que as pessoas cujas cabeças não crescem cabelo devem ser inteligentes. Mas vendo sua cabeça completamente sem pelos, não consigo ver nenhuma inteligência. Você acha que ficar careca e ter a luz do sol refletida vai aumentar sua aparência? Você está errado sobre isso. Quem se importa se você pode refletir a luz durante o dia? Se você tem a capacidade, emita a luz à noite. Tangvanher cobriu a boca, fazendo o possível para não rir. Mas seu olhar pousou involuntariamente no couro cabeludo de Guiyang. Ah, com a luz do sol refletindo, sim, era realmente deslumbrante. Guiyang também era tão alto que era basicamente uma cabeça mais alto do que todos os outros, fazendo-o se destacar ainda mais. Sempre que ele se movia, ele atraía a atenção de todos. As palavras de Su Long Shen foram ouvidas por todas as pessoas. Não havia ninguém que não estivesse estupefato. Long Shen realmente era um esquisito.
do que eram feitas suas entranhas. Sua base de cultivo era claramente a mais baixa de todos, mas o que ele fazia estava sempre além das expectativas de qualquer um. Ele não sabia o que significava ter medo. Entre a multidão, Lei Qiansang e Tiexaien sorrirão. Eles conheciam o personagem de Long Shen e também conheciam o personagem de Guiyang. Desta vez, Long Shen estava ferrado. Na verdade, ambos originalmente estavam perseguindo Tang Wan'er. Além de sua beleza de fada, também era por causa de sua força poderosa. Se eles pudessem obter o coração de tal beleza, eles não apenas teriam o amor de uma bela mulher, mas também teriam um poderoso ajudante. Infelizmente para eles, desde que Long Shen apareceu, eles descobriram que Tang Wan'er gradualmente começou a se opor a eles. Na verdade, eles agora eram inimigos quase mortais. Tentar obter seu coração era definitivamente impossível. Então, eles naturalmente ficariam requentados em ver Long Shen zombar de Guiyang. Ambos haviam avançado para o reino da transformação do tendão e, em termos de força de combate, já haviam superado Long Shen. No entanto, desde que viram Long Shen derrotar Guixia com suas técnicas infinitas, eles sempre sentiram que, mesmo que pudessem derrotá-lo, com seu personagem, ele definitivamente os faria pagar um preço. Agora, eles nem precisavam fazer nada para desgraçar Long Shen. Isso era algo que eles adoravam ver. Long Shen, eu já disse para não ficar no meu caminho de novo ou vou transformá-lo em polpa. Parece que você não tem boa memória. Guiyang cerrou os punhos. Você pode vir e me experimentar, respondeu Long Shen friamente. Quando se tratava de verdadeira força de combate, Long Shen não era páreo para Guiyang. Mas se fosse uma batalha de vida ou morte, Long Shen não temeria ninguém. As regras do mosteiro realmente não se adequavam a Long Shen. Ele não gostava desse tipo de método de luta delicado. Ele estava acostumado a matar seus inimigos. Nesse tipo de batalha, ele não conseguia usar toda a sua força. Ele foi proibido de matar qualquer pessoa no mosteiro. Mas quanto a esses discípulos mimados, eles eram muito habilidosos nesse tipo de batalha. Isso fez com que Long Shen sofresse muito. Se Guiyang realmente ousasse atacá-lo, Long Shen retaliaria com toda a sua força. Ele usaria sua velocidade mais rápida para matá-lo. Lutar e matar eram dois conceitos completamente diferentes. Long Shen era proficiente no último. Pare e volte para suas facções. Um grito frio soou e as pessoas se aproximaram. Essas pessoas eram uma dúzia de irmãos aprendizes seniors. Entre eles também estava o irmão aprendiz sênior Won. Parecia que a posição do irmão aprendiz sênior Won entre seus companheiros aqui era realmente muito alta. Ele até acenou levemente com a cabeça para Long Shen. Long Shen estava prestes a agradecê-lo quando suas pupilas se contraíram na pessoa à frente deste grupo. Ancião Sol. Long Shen nunca pensou que o responsável pela competição de facções seria o Ancião Sun. Aquele velho bastardo não deveria ser punido por tua fé. Como ele veio aqui? Long Shen teve um mau pressentimento. Ele podia sentir que esse velho não gostava dele. Mas diante de tantas pessoas, ele não deveria ousar dificultar as coisas para ele. O ancião Sun varreu indiferentemente seu olhar sobre todos. Hoje é a competição de facções.
Não preciso dizer o quanto isso é importante. Estamos prestes a abrir o campo de batalha. Depois que ele terminou de falar, todos sentiram seus distintivos esquentarem por um momento, teletransportando-os para um novo local. Esta era uma montanha aberta. A encosta da montanha não era muito grande, talvez se estendendo apenas por 1 ou 2 quilômetros. Havia algumas bandeirinhas espalhadas ao longo da encosta. No pico estavam o ancião Sun e os outros. Lá, eles poderiam cuidar de todos. Atrás deles havia um pavilhão onde um enorme e antigo sino estava suspenso no ar. Nesse momento, o irmão aprendiz Sênior Orn se aproximou e disse a todos: "Vou explicar as regras. Ouça com atenção. Quando o sinal toca, é o início da competição. A competição durará apenas o tempo que leva para queimar um incenso." Alguém mais carregava um enorme incensário. Em cima do incensário havia um bastão de incenso da grossura de um braço. Quando o incenso for queimado, o sino tocará mais uma vez para encerrar a competição. Vocês podem ver as pequenas bandeiras ao longo da encosta da montanha. Há um total de 170 bandeiras. Reúna o máximo de bandeiras que puder. Não importa se você os rouba ou luta por eles. Tudo o que importa é quantas bandeiras você reuniu antes do gongo final. Cada facção receberá um caso de bandeira. Cada um de vocês escolhe alguém para carregar o estojo da bandeira. Lembre-se, quando o sino final toca, apenas as bandeiras dentro do seu caso de bandeira contam. Os que estão em suas mãos não contam. Além disso, uma bandeira que for segurada na mão de uma pessoa por mais de 3 respirações será anulada. Assim que ele terminou de falar, as pessoas imediatamente saíram para entregar longos tubos da espessura de uma coxa. Havia uma alça presa a eles que permitia que alguém carregasse um nas costas. Long Shen, quem devemos escolher para se encarregar do caso da bandeira? Perguntou Tang Wan'er. Long Shen pensou por um momento. O porta-bandeira não precisava necessariamente ser forte, mas precisava ser observador e saber se proteger. O objetivo era que essa pessoa nem fosse tocada pelos inimigos, e eles tinham que ser absolutamente leais. Guo Ren, daremos esse trabalho a você. Guo Ren assentiu solenemente: "Não se preocupe, chefe. Mesmo que eu morra, protegerei o caso da bandeira. Vou protegê-lo como protegeria minha mulher." Depois que ele terminou de falar, ele esfregou o estojo da bandeira com amor, como se fosse a perna de uma linda mulher, causando náuseas nas pessoas. Isso pode parecer um jogo, mas deixe-me lembrá-los de que isso é algo que afetará seu futuro, seu destino. Se você será pisado por outros ou passará por cima dos outros, dependerá disso. Quando a competição terminar, o número de bandeiras em sua posse determinará sua classificação. E sua classificação decidirá qual prioridade você terá para as missões. Eu confio que as irmãs aprendizes seniors no edifício Mission Distribution já tenham explicado isso para você. Portanto, nesta competição, você deve fazer o possível para lutar pelas bandeiras. Boa sorte a todos vocês. Depois que o irmão aprendiz Sênior Orn terminou de falar, um discípulo trouxe uma tocha enquanto outra pessoa também caminhou até o sino, preparando-se para tocá-lo. Wan'er, sua velocidade é a mais rápida. Quando o sino toca, você corre para a esquerda e pega o máximo de bandeiras possível. Eu vou pegar a direita.
Quanto aos outros, forme uma formação triangular para proteger Gouren no meio. Entregaremos todas as bandeiras que roubarmos para Gouren. Lembre-se de não ficar com as bandeiras na mão por muito tempo ou elas serão anuladas. Long Shen rapidamente deu a todos outro lembrete. Ele se lembrou de cada palavra dessa explicação e pensou em uma estratégia rápida. Tang Van e os outros assentirão. Neste exato momento, o enorme bastão de incenso foi aceso e o sino tocou. A competição começou.